Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copa Sul-Americana, semana de Copa Libertadores, jogos interessantíssimos pra gente conversar, jogos que vão que projetaram muito como será, né, as partidas de volta, como será, né, esses segundos jogos das competições continentais, competições promovidas pela Conmebol. Bom, meus queridos, seguinte, antes de começar, eu anotei alguns destaques pra gente comentar, não vou me aprofundar muito nesses primeiros jogos, vou começar a projetar como será esse segundo jogo, mas antes eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Seja muito bem-vindo na Rede Contodável se você já não nos conhece, não conhece aqui a página. A gente comenta, faz análise de todos os jogos das principais equipes do futebol brasileiro, desde o estadual até o Mundial de Clubes que vai acabar disputando, e também vamos fazer a cobertura dos jogos da Copa do Mundo. Meus amigos, seguinte, a gente teve jogos interessantes, né? O primeiro deles que eu quero comentar com vocês, óbvio, é o primeiro jogo da Libertadores, que foi Corinthians 0, Flamengo 2, né? Gols de Arrascaeta e Gabriel. Primeiro, o gol do Arrascaeta é legal, né? A nova regra que já tem mais de um ano aí, né? Diz que o jogador que tem assistência não é crucial o toque de mão, né? O gol só tem que ser anulado se o toque de mão for do marcador, né, do cara que fez o gol, não do cara que deu o passe, né, da assistência. Nesse caso, como o toque foi do João Gomes, a bola só para fazer o gol não tem que ser anulado, correta marcação de campo. E fora isso, foi um baile, né? Foi um baile do Flamengo em Itaquera, foi um baile carioca. Né, o time do Flamengo jogou muito bem, foi muito superior ao Corinthians em vários aspectos, criação de jogada, em posição física, em posição defensiva. O Corinthians, se eu não me engano, agora eu posso estar cometendo algum equívoco nesse meu comentário, porque o jogo foi na terça-feira, enfim. Mas no primeiro tempo, durou até os 6 minutos a pressão do Corinthians, não chegou a concluir os 15 minutos, os tradicionais 15 minutos de pressão que a gente comenta no futebol brasileiro. No caso, não chegou a isso. Né, chegou aos 6, 7, menos de 10 minutos o Corinthians fez uma pressão, né, que exigiu algumas boas defesas do Santos, algumas boas interdições defensivas do Flamengo, mas foi só isso. No segundo, do primeiro tempo em diante, né, aí saiu onde saiu o gol da Arrascaeta, e no segundo tempo também o Flamengo foi superior ao Corinthians, só deu o Flamengo. Né, e aí o Flamengo encaminha muito bem a sua classificação para a próxima fase. Né, vai fazer um segundo jogo no Maracanã muito mais tranquilo, né, com um placar debaixo do braço. É um time muito difícil de ser batido jogando em seus domínios no Maracanã. Então tem tudo para conseguir a classificação e avançar para a próxima fase. Né? O Flamengo é um time muito bem treinado atualmente pelo Dorival Júnior, é um time muito bem azeitado, digamos assim. Né? É um time que joga muito bem. O Dorival chegou e fez o básico, fez os jogadores jogarem o que sabem, nas posições que sabem. Não quis inventar moda como, né, o Paulo Sousa vinha fazendo, e o time vem conquistando seus bons resultados, e de hoje é evidente, né, o Flamengo foi amplamente favorito e amplamente dominante diante do Corinthians, que pouco fez nesse jogo, e pouco poderia fazer, inclusive, nesse primeiro jogo. Quem também jogou muito bem o seu primeiro jogo, né, foi o Atlético Mineiro, mas durou até os 30 minutos, e aí foi onde o Palmeiras começou a ganhar destaque na partida. O placar ficou em 2-2, né, o Atlético marcou com o Hulk e Murilo, né, o zagueiro do Palmeiras acabou empurrando contra o próprio patrimônio, e o Palmeiras marcou com o próprio Murilo e também com o Danilo bem no fim do jogo. Meus amigos, é o seguinte, o jogo foi bem equilibrado, com, assim, em posição física nata das duas equipes. Né, o Palmeiras com uma solidez defensiva muito interessante, e o Atlético errando muitas finalizações, mas criando muito. Né? Foi o primeiro tempo de muita criação ofensiva do Atlético, mas errando muitas finalizações. Com o Keno, com o próprio Hulk, com os meios campistas, mas o Atlético passou a ter uma presença na área, que era o que o trabalho do Cuca, né? O trabalho passado do Cuca do ano passado, vinha tendo. Né? Você pode ver a área do Atlético na hora do pênalti, inclusive, que foi marcada em cima do Jair. Tinham 4 jogadores. O Jair, o Hulk, que criou a jogada, né, deu o passe, Keno e o Ademir. Tinham 4 jogadores dentro da área, que aí converteu no pênalti, o Hulk foi lá, bateu e fez. Mas o Atlético passou a ter essa imposição numérica dentro da área. Inclusive o segundo gol do Atlético, que foi logo no comecinho do segundo tempo, você passa isso. O Keno faz a jogada da linha de fundo ali, tabela com eu não vou me lembrar, recordar o nome do atleta que ele tabelou,
se não me engano foi com o Ademir, tabela com o Ademir, ele entra na área, tem 3 jogadores esperando a bola, um no meio, né, puxando a marcação do Gomes, e os outros 2 nas costas do Murilo, que acaba desviando a bola contra o próprio Patrimônio. Então assim, foi um jogo de muita imposição do Atlético, né, física, numérica, mas errando demais. E aí o Palmeiras foi beneficiado nessa questão. O Palmeiras sai do Mineirão marcando 4 gols. Um gol contra, um gol bem anulado e 2 gols que foram validados. Murilo fez um ótimo gol, se beneficiando de uma boa colocação no meio da área, depois uma boa bola cobrada pelo Scarpa, que bateu na trave e sobrou pro zagueiro. Ele só teve o trabalho de escorar pro gol. E o Danilo fez no fim do jogo uma ótima jogada do Palmeiras, né? Cobrança de escanteio para a área, do desvio pro meio e o Danilo empurra pro gol. O Palmeiras aproveita dessas chances perdidas do Atlético para voltar para São Paulo ainda vivo. É claro que o placar, qualquer um que vencer vai classificar, evidentemente, né? Não tem mais gols fora de casa, mas o Palmeiras se beneficia desse quesito, né? O Palmeiras pode jogar com tudo para cima, segurar defensivamente, que consegue a classificação. Já o Atlético vai ter que se expor, vai ter que criar essa imposição física novamente. É evidente que alguns jogadores saíram desgastados, né? Fazia tempos que eu não via o Hulk saindo desse time do Atlético, sendo substituído, e foi substituído nesse jogo, completamente esgotado. E entra Kardec, entra Pedrinho, e ainda não estão no mesmo ritmo que os jogadores titulares do Atlético estão, né? Mas o jogo foi bom, o jogo foi muito interessante. Para mim, disparado, foi o melhor jogo das quartas de final da Libertadores, nessa safra, né? Eu achei que o jogo foi muito... Mostrou o que é um Palmeiras e Atlético atualmente, né? Muito físico, muito de imposição numérica. E aí, desde a vitória do Atlético Mineiro em cima do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, né, no Mineirão, não teve vencedor. Né? Empate no Brasileirão, também 2-2, 2 empates na Copa Libertadores e agora novamente um empate. Um empate no Brasileirão desse ano ainda, no Allianz Parque 0-0 e novamente um empate no Mineirão. Outro empate que tivemos nessas quartas de final foi Atlético Paranaense 0 e Estudiantes também 0. O Atlético criou muitas finalizações, foram mais de 20 finalizações no jogo, poucas no gol. Volto a dizer que eu disse do Red Bull Bragantino do Brasileirão, né, da 20ª rodada do Brasileirão. Errou muito o Atlético, não pode errar em Libertadores. Felipão sabe, os principais jogadores do Atlético também sabem. Chegou a marcar, eu fico assim com a marcação, acho que tudo bem, foi bem anulado, mas enfim. E o Estudiantes vai jogar na Argentina com o regulamento debaixo do braço, né, vencendo, né, ele classifica, ele avança, e é um time muito mortal jogando na Argentina, jogando, né, no estádio deles. E a gente sabe do histórico, né, de preferência de escolhas de marcações dos árbitros da Conmebol. Mas enfim, eu acho que o Atlético tem a sua vida muito dificultada porque não soube fazer um ótimo jogo dentro de casa. Não soube converter as chances que criou. Isso a gente vem falando desde o confronto contra o Libertad, confrontos do Campeonato Brasileiro. O Atlético perde muitas oportunidades. É muito erro de finalização para um time que quer ser grande, como o presidente fala. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense venceu fora de casa a equipe do Nacional de Luizito Soares com gol de Luiz. Luiz Fernando fez um gol aí, fez 1-0 para o Dragão, que só foi segurado esse placar, mantido esse placar na verdade, por conta de uma ótima partida do goleirão Renan, que entrou no lugar do Ronaldo, né, que acabou saindo lesionado. Ele entrou e defendeu muito bem. Luiz Soares só foi entrar lá para os 15 minutos do segundo tempo e mesmo assim não fez uma ótima partida a nível de Luizito Soares, que a gente sabe, né? Teve uma falta para cobrar que acabou acertando a barreira, né? Então, assim, é um jogador que vai ganhar ritmo, eu acredito, né? Como o jogo é na semana que vem, né? Agora quarta-feira, eu acredito que ele vai começar de titular. O que já começa a colocar um asterisco na cabeça do Jorginho de como ele vai armar um sistema defensivo para, óbvio, manter essa vantagem de 1-0, não ficar recuado ao tempo de sentar em cima desse placar mínimo, mas também explorar alguns contra-ataques. Né? O Nacional é uma boa equipe, uma equipe também que se assemelha muito ao Atlético Paranaense. Cria muito e perde oportunidades também, mas é perigoso. Né? 1-0 é muito perigoso, é uma vantagem mínima, como eu falei, mas o Atlético está fazendo uma ótima partida, uma ótima Copa Sul-Americana, surpreendendo muitas pessoas, né? Inclusive eu, no caso. Mas é uma equipe muito bem treinada pelo Jorginho e acho que vai fazer uma segunda partida muito consistente. Mas tem esse asterisco, obviamente, que o Luizito Soares deve entrar de titular.
O São Paulo venceu por 1-0 também a equipe do Ceará no Morumbi na quarta-feira, com gol do Nicão, belo gol do Nicão, aliás. É um chutaço na entrada da área. Cara, esse placar é bom, só, né? A gente para pra pensar que o São Paulo vai jogar fora de casa agora contra o Ceará no Castelão e ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Caleri, né? Caleri desperdiçou o pênalti. Cara, eu acho que assim, o São Paulo é uma equipe muito boa. Tá fazendo uma temporada boa. Comparado à temporada do ano passado, cara, é uma temporada mágica pro São Paulo. Chegando nas principais fases de mata-mata das Copas. Chegando vivo em ambas, né? Venceu o América Mineiro 1-0 e venceu o Ceará também agora por 1-0 no primeiro jogo em casa. Mas é uma equipe que falta matar. Falta você chegar lá no primeiro jogo, fazer 2-0 e jogar no Castelão muito mais tranquilo, porque o Ceará não tem um sistema ofensivo tão bom assim. A gente viu no jogo contra o Fortaleza, quando o time precisou fazer 2-0, fez 1-0 só. E errou muito de finalizações durante o jogo. Então assim, o São Paulo vai jogar o segundo jogo no Castelão vivo, mas também tem o Ceará que está vivo. E vai jogar também o segundo jogo no Independência contra o América Mineiro, vivo, com chance de classificação, mas o América também tem chances. Então assim, é uma equipe que sempre está deixando o adversário vivo nos confrontos. Não está matando, não está jogando no Morumbi, fazendo 2-3, como o Atlético Mineiro fazia na Copa do Brasil do ano passado. Venceu o Fortaleza aqui no Mineirão por 4-0. Né, e foi jogar no Castelão muito mais tranquilo, venceu inclusive, mas jogou muito mais tranquilo de uma equipe que era muito mais ofensiva, inclusive, do que o Ceará. O outro jogo que completou essa fase, as quartas de final da Copa Sul-Americana foi Melgar 0, Internacional também 0. Esse jogo é muito favorável ao Inter, né? O Melgar foi amplamente favorito jogando em casa, mas o Inter foi bem, assim, né? Soube segurar esse 0-0, não explorou tanto o contra-ataque quanto deveria. E volta com um zerado no placar, né? Sem uma sacola de gols nas costas, muito por conta de uma ótima, espetacular e excepcional atuação de Daniel. Defendeu muito bem o goleirão do Internacional. Se redime em alguns jogos, mas outros ele parece que, sei lá, joga em outro lugar, né? Meus queridos, essa foi a análise de hoje, né? Eu tô com um pouco rouquidão, não sei se vocês perceberam, então minha voz já tá se esgotando, preciso tomar um pouquinho de água. Mas é isso, meus queridos. Começa hoje, né, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai se estender até na segunda-feira, então teremos também muita cobertura de jogos aqui para trazer para vocês aqui na Rede Controle no YouTube e também no nosso Instagram. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!